Oi, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Nesse canal falamos de muitas coisas de teologia, vida cristã, Bíblia. Seja muito bem-vindo. Continuando nossa série Estude Comigo, hoje estudaremos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Então pega sua Bíblia, pega sua caneta, seu papel e vem comigo. Começando, vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, te exaltar. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pela vida de quem está assistindo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos estudando. Quão preciosa é a tua palavra. Deus, eu quero te pedir, nos dá um coração apropriado, nos dá uma mente, Deus, que entenda a tua palavra, abre o nosso entendimento, que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Cristo, amém. Amém? Vamos lá então. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O que está acontecendo aqui? Terminamos o capítulo 5, ontem, falando sobre justamente esse crescimento. Você vai ver 42, 5 ou 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. E nós vemos que a igreja está crescendo. E no 6 é relatado um problema. E nisso já é interessante nós observarmos o seguinte: de vez em quando Lucas dá pra gente um relatório do que estava acontecendo, de como estava se desenvolvendo a obra de Deus. E você vê que estava crescendo, né? Nós vimos esse crescimento maravilhoso, 120 para 3 mil, para 5 mil, para além disso. E você vê que ele continua escrevendo que a igreja continua crescendo. Isso é lindo. Mas é importante você observar que a igreja ela não cresce no cenário perfeito. Primeiro, nós temos lá o dia de Pentecostes, as aflições, talvez as perseguições externas, né? Os judeus ali querendo acabar com a obra de Deus. Depois, os problemas ali entre eles, problemas internos, Ananias e Safira. E agora você vê de novo essa pressão externa sobre eles para acabar com a obra. Então você vê que mesmo num cenário imperfeito, num cenário complicado, a obra de Deus estava continuando, a obra de Deus continuava crescendo. Por quê? Porque volta um eco, né, do 2, finalzinho do 2, onde fala que Deus acrescentava pessoas. Então, contanto que eles permanecessem fiéis e comprometidos com a palavra de Deus, Deus estava acrescentando pessoas, independentemente das aflições. Isso é uma coisa muito poderosa pra gente, né? Então, que nós possamos permanecer nessa posição de obediência a Deus. E aí você vai ver que começa a surgir um problema. As viúvas dos helenistas começam a ser esquecidas. Olha o 6:1, eu vou ler. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então percebe, essa igreja agora, essa igreja primitiva, e é interessante você notar comigo o que? A igreja primitiva ela não era perfeita. Então, por muitas vezes as pessoas colocam esse cenário, nós precisamos voltar à igreja primitiva porque era uma igreja perfeita. Pelo amor de Deus, pare e pensa um pouquinho, olha o tanto de problema que estava acontecendo aqui. E olha esse cenário aqui, eram só judeus, sabe? Os judeus de fala helenista, ou seja, helenista aqui tem a ver muito com grego. Os judeus que falavam grego porque eles moravam fora da Palestina ou viveram a maior parte da sua vida fora da Palestina, começaram a entrar em conflito com os judeus que não eram gregos, ou seja, os judeus hebreus, os judeus que viviam na Palestina, que a primeira fala deles era o hebraico, aquela língua, né, nativa ali do judaísmo. Então você vê que é uma briga que está acontecendo entre judeus, percebe? Não tem nem gentios envolvidos ainda, e mesmo assim já havia ali discussões, debates. E o que estava acontecendo? A igreja primitiva se localizava ali em Jerusalém, na Palestina, então as viúvas de quem era de fora estavam sendo esquecidas. Talvez voluntária ou involuntariamente, não sabemos, mas você vê que acontece esse conflito ali. Então, os apóstolos, eles se portam de uma forma a resolver a situação. E eu quero muito que você observe hoje comigo que a questão da igreja primitiva não é que eles não tinham problemas, é a forma como eles resolviam problemas. Eles sentavam e eles resolviam os problemas. E você vai ver que justamente é o que acontece, porque os apóstolos, eles não só eram carregados nesse primeiro momento de falar e de pregar o evangelho, de consolidar, mas eles eram responsáveis por tudo. E conforme a obra vai crescendo, você vê a necessidade de mais membros se levantarem para servir, né? Não é você ficar salvo, sentado, satisfeito e ficar tranquilo aqui esperando alguma coisa acontecer, não. Mas é você ajudar na igreja de Deus, você ser um membro ativo, um músculo que vai realmente se mover ali. E isso faz um eco pra gente também lá de Moisés, quando o Jetro, né, o sogro dele, vai lá e fala: Moisés, se continuar fazendo isso, você vai morrer, Moisés. Então levanta chefes, levanta líderes para te ajudar nesse ministério. Eu vejo um eco muito grande, né, de Êxodo, se não me engano, Êxodo 18, agora aqui em Atos 6. Olha comigo aí, ó. Atos 6, 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos,
Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então percebe que também que não há uma ordem hierárquica, no sentido, você é pior, então você vai servir as mesmas, você é muito bom, então você vai ser apóstolo. Percebe que não há essa distinção, mas aqui são todos eles com o mesmo objetivo. Nós queremos adorar a Deus, nós queremos servir a Deus. Eu sirvo a Deus através da palavra, você serve a Deus através da ação social. Percebe que não há uma distinção aqui entre melhor e menor, maior e menor, pior e melhor, não tem isso aqui. E justamente não tem que haver isso, porque no reino somos todos iguais, nós servimos ao mesmo Deus. Então aquele que prega não é maior e nem pior que aquele que está ajudando ali o diácono, né? O diácono não com uma função que a gente tem hoje, tá? Esse diácono aqui era uma função de ação social mesmo, ok? E aí nós temos que eles, parecia agradou a todos, e eles escolheram 7 nomes. E o primeiro deles é Estevão, né? O nosso primeiro Marte aí. E o que é Marte? Marte é aquele que morre em prol de algo, em prol do evangelho. E a palavra Marte, ela vem justamente de Atos 1:8, quando Jesus vai falar: e recebereis poder e serão minhas testemunhas. A palavra testemunha tem a mesma raiz de Marte, que é Martes. Então daí vem esse poder para testemunhar a ponto de morrer. Sereis minhas testemunhas, né? Ou seja, nós seremos testemunhas de Jesus a ponto de, se necessário, nós morrermos em prol do evangelho. E é o que essas pessoas estão fazendo aqui. E Estevão vai fazer isso, nos próximos capítulos veremos isso aí direitinho. Mas você vê que eles escolhem 7 pessoas. E esses 7 diáconos são 7 nomes gregos. Então, olha que interessante a forma deles resolverem, né? Sentam os apóstolos, então, ou seja, as viúvas sendo esquecidas. Os apóstolos poderiam falar, briguinha boba. Alguns teólogos chegam a falar que isso aqui era só a ponta do iceberg, que o problema era bem maior. Mas a Bíblia não cita pra gente, a Bíblia só cita assim, né? Só é algo muito grande, mas no contexto que você pensa, a escritura, né? Escrever um texto, escrever uma carta, uma coisa que fosse naquela época era muito caro. Então, se ele fez questão de colocar isso, é porque tinha algo relevante para nós, ok? E continuando nesse aspecto, nesse grande parênteses que eu abri aqui, nós temos que 7 pessoas de nome grego. E é justamente isso, porque eram as viúvas dos gregos, ou seja, as viúvas helenistas que estavam sendo esquecidas. Então, quem melhor para atentar para a necessidade delas, para ajudar nessa distribuição de forma justa, do que pessoas que conhecem essas viúvas, pessoas que são de nome grego, que conhecem, né, tem ambientalização. Porque quando você volta lá para o 5:42, você vai ver que a igreja se reunia de casa em casa. Então, não era um templo que você estava vendo todo mundo ao mesmo tempo, eram várias casas que tinham vários cultos, e enfim. Então era difícil realmente, devia ser difícil realmente saber quem é quem, no cenário de mais de 5, 6 mil, 10 mil convertidos. Então poderia involuntariamente alguém ficar de fora. Então eles escolhem 7 pessoas gregas, 7 homens gregos, para justamente ajudarem nisso, porque eles são gregos, eles conhecem os seus conterrâneos, eles não deixariam de fora o pessoal da terra deles e seriam justos também com o pessoal da terra que eles estão. E aí, continuando, você vai ver que mais um relatório de Lucas, olha só, 6:7, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, ou seja, dificuldades internas com Ananias e Safira, a obra de Deus aumenta. Dificuldades externas, que é a oposição dos judeus e tentaram prender os apóstolos várias vezes, a igreja cresce. Então você vê que independente dos problemas, a igreja cresce. Então Deus estava zelando pela sua obra. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então olha que interessante, né? Até pessoas de dentro ali do templo, sacerdotes, eles obedeciam, né? Eles reconheceram Jesus como Messias. E aí vai começar a falar agora da parte de Estevão, tá? Vai focar muito nisso. Você vai ver que foca em 2 pessoas desses 7, que é Filipe, que a gente vai ver amanhã. Amanhã não, a gente vai ver depois de amanhã. Amanhã é o discurso belíssimo de Estevão, se eu fosse você eu não perdia. E você vai ver que vai falar de Filipe e de Estevão, tá? São esses dois dos 7 aí que vai focar. Já trazendo ali, né, preparando o cenário para Paulo. E voltando agora para o 6:7, nós temos que Estevão, ele estava nessa questão de ação social, ele estava ali ajudando as pessoas, participando, né, na distribuição de alimentos, mas ele também era cheio de Deus, a ponto de pregar. Então ele não fazia só aquilo que ele foi chamado para fazer. Tá, você é uma bênção, ajuda a gente na distribuição? Ok, eu ajudo. Mas eu também quero falar da palavra de Deus. Então,
ele adorava a Deus com tudo que ele tinha, percebe? É aquele mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então ele estava amando a Deus e expressando o seu amor a Deus com todas as forças que ele tinha, seja em ação social, seja em palavras. E ele era bom com palavras, que é o que a Bíblia vai falar. E ele era tão bom em se expressar e tão cheio do Espírito Santo que isso causou inveja nas pessoas. Olha só. 6:9. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Uau, glória a Deus. Deus, ele encheu tanto Estevão era tão cheio do Espírito Santo, que mesmo as pessoas que faziam parte ali da sinagoga, eles nem chegavam aos pés de Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E esse é o convite para mim e para você hoje, que nós possamos estar tão cheios do Espírito Santo que mesmo que se levante uma oposição, tanto faz, porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou focado naquilo que importa. E percebe, não é uma comparação para você ser melhor que alguém, não. É para que as pessoas vejam Jesus em você. É para que as pessoas vejam, uau, aquela pessoa, aquela menina, aquele cara, aquele... Tá diferente, essa pessoa tá diferente, tá cheio, você tá brilhando, você tá resplandecendo. E você sabe que é Jesus. Então, que realmente você possa estar cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus, que nos traz a paz, nos traz o fruto do Espírito, que é maravilhoso. Continuando. Então essas pessoas, né, e aqui eu quero só fazer um adendo que fala da sinagoga chamada dos libertos. O que seria isso? Esses libertos é porque esses judeus que faziam parte, aqui ele vai citar os vários lugares dos quais esses judeus eram. E essa sinagoga chamada dos libertos é porque eram judeus que se venderam à escravidão, mas conseguiram a sua liberdade. O modelo de escravidão daquela época é muito diferente do modelo de escravidão como a gente conhece, tá? Então, naquela época, um escravo ele tinha direito a salário, então muitas pessoas elas se vendiam como escravos para terem algumas condições melhores de vida. Então, assim, é um modelo bem diferente de escravidão, a gente levaria bastante tempo aqui, não é o foco hoje. Mas outro vídeo aí que a gente vai chegar mais pra frente, quando chegarmos nas cartas de Paulo, eu vou investir um tempinho pra gente conversar sobre isso, tá? Mas tenha em mente isso, o modelo de escravidão que é relatado aqui nesse período da igreja é uma forma de escravidão bem diferente do que a gente conhece, tá bom? Então essas pessoas que foram libertas, elas fazem parte da sinagoga e elas se levantam contra Estevão. E você vai ver que a mesma apelação que eles fazem, a mesma maquinação, a maldade que eles têm, foi a mesma maldade com Cristo. Então eles não acharam testemunho contra. E olha que interessante, quando eu estava estudando isso, me veio muito à mente, sabe? Eu creio que foi o Senhor, porque, cara, o inferno tá tentando parar a obra de Deus, mas ele não consegue, porque Deus zela pela obra dele. E Apocalipse fala, né, quando Apocalipse 12 vai falar, caiu Satanás, aquele que nos acusava de dia e de noite diante de Deus. Então existe, sabe, meu irmão e minha irmã, um cenário no qual estamos sofrendo acusações, goste a gente ou não. E nós precisamos estar preparados, nós precisamos dar um bom testemunho, mesmo quando ninguém está vendo, porque quando ninguém talvez naturalmente está vendo, nós temos testemunhas espirituais, os anjos, o mundo espiritual é real, nós não podemos negligenciá-lo, tá? E aqui não é um apelo ao misticismo, mas é um apelo para mim e para você, para mantermos a boa reputação, sabe? Se você fosse acusado de alguma coisa hoje, se alguém quisesse te derrubar do seu ministério de alguma outra coisa, eles achariam provas contra você, eles achariam, mas olha só o que fulano faz de errado, olha a vida dele. Então, que nós realmente, sabe, possamos levar uma vida de caráter. Não adianta ter muita unção se a gente não tem caráter, porque um vai derrubar o outro. Então, que você possa estar cheio de Deus, você possa também ser um homem ou uma mulher de caráter, um homem ou uma mulher justo, íntegro, que isso também agrada a Deus. Então, duas coisas que eu vejo nesse capítulo 6. A fala de caráter, porque Estevão tinha caráter, Estevão tinha integridade. E a segunda, organização. A igreja estava crescendo, mas ela precisava de organização. Então, Deus vai dar coisas para nós, Deus vai fazer a obra dele aumentar, mas é necessário também que haja organização, senão vira bagunça, e Deus não está no meio da bagunça. Então, que eu e você possamos organizar a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família, e também sermos pessoas íntegras, de caráter. Então, que em nome de Jesus, você entenda isso, que o Senhor possa ministrar ao seu coração isso, para que nós possamos realmente, sabe, colocar a nossa vida em ordem, colocar as coisas no devido lugar e andarmos em caráter, em justiça, em integridade, para a honra e glória de Deus, que possamos ser excelentes nisso também, como Estevão foi, a ponto das pessoas não acharem o que falar de Estevão.
E aí, o que eles tiveram que fazer? A mesma coisa que fizeram com Cristo. Contrataram pessoas para falar mal, contrataram pessoas para inventar discursos. E aí inventaram, ele tá torceram todo o discurso de Estevão, torceram as palavras de Estevão para que elas coubessem num critério que a lei permitia apedrejá-lo. Então, que realmente, sabe, sirva de reflexão pra gente. E o final do 15 aqui, o 6:15, eu quero terminar hoje lendo ele para você. Olha só. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então Estevão está nesse meio, ele está sendo perseguido, ele está sendo maltratado, ele está sendo condenado aqui, ele está sendo realmente condenado injustamente, porque ele não tinha feito nada de errado, pelo contrário, ele estava pregando o evangelho. E nesse cenário de perseguição, de maus tratos, de realmente, cara, injustiças, o que está acontecendo com Estevão? Como é que Estevão está se portando? Cara, a glória de Deus está resplandecendo sobre Estevão. E isso, cara, isso mexe com o meu coração, porque nós precisamos ser assim, sabe? Eu quero ser assim, no meio de cenários totalmente desfavoráveis, injustos até contra mim, que eu possa resplandecer a glória de Deus. Que eu não queira fazer justiça com minhas próprias mãos, mas que eu procure realmente entender o que Deus está querendo fazer naquele momento e que eu corresponda em obediência rápida e radical a isso. Então que realmente, sabe, nós possamos ser esse tipo de pessoa que correspondem ao cenário no qual Deus possa olhar e falar: eu posso resplandecer a minha glória aqui porque a glória vai ser minha. Estevão não vai roubar a glória, Estevão é um homem de integridade, de caráter justo. Então que eu e você possamos pensar nisso. Fica com Deus. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, salva, curte, comenta aí, quero ver o que você está entendendo, o que você não está entendendo, que realmente Deus possa falar no seu coração e te trazer clareza sobre esses assuntos, sobre esse livro tão incrível que é a palavra dele. Te espero amanhã para estudarmos juntos esse discurso, a defesa de Estevão, que é tão linda. Fique com Deus, até o próximo vídeo.